Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast de telejornalismo. Eu sou Eleida de Góes e hoje entrevisto uma profissional muito competente e que eu tive a honra de trabalhar, Renata Braga. Renata foi repórter, editora de texto, editora executiva e gerente regional em algumas emissoras de TV no Rio e em São Paulo. Hoje, ela mudou de ares e está à frente de uma empresa de comunicação. Renata, obrigada pela entrevista. Um prazer falar com você aqui. Oi, Eleida. Primeiro queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória. É sempre muito bom, dá uma certa nostalgia, confesso, né? E ainda mais sabendo que, de alguma maneira, eu posso aí inspirar alunos, né, pessoas que estão saindo da faculdade, que estão entrando no mercado agora. Então, obrigada, ainda mais sendo um podcast. Eu te confesso que eu sou super fã de podcast, ouço vários, entrou na minha vida esse ano com força total e acho que o podcast é uma forma muito interessante, né, da gente comunicar, que se aplica quase, eu falo muito isso, né, nas lives que eu participo aí sobre comunicação. Nesse período de pandemia, o podcast é uma ferramenta muito boa, né, de marketing digital, porque ele se aplica a quase todos os segmentos de empresa, né? Então, parabéns pela iniciativa e me sinto muito feliz de poder, dessa vez, participar do primeiro podcast, né? Não só como ouvinte, mas falando também. Então, vamos à nossa primeira pergunta. E vamos começar pelo início, pela sua trajetória. Conta pra gente, como é que foi seu início de carreira? Eu fiz jornalismo na PUC do Rio e eu costumo dizer que eu aproveitei que faculdade de comunicação, se você quiser, é uma faculdade relativamente light, digamos assim, de você levar, mas eu levei como se eu estivesse fazendo física nuclear, porque foram 4 anos assim, muito intensos e eu, de fato, aproveitei aí todo o dinheiro que meu pai pagava de mensalidade. Eu me enfiava em todos os eventos, eu fazia disciplina em todos os departamentos, eu era uma pessoa bem conhecida na faculdade porque eu me meti em tudo, né? E eu comecei a fazer estágio em televisão especificamente no 7º período, né? No meu último ano de faculdade, eu fui chamada para fazer um estágio na TV universitária. Foi ali que eu tive meu primeiro contato mais próximo com o dia a dia da televisão e eu era uma aluna bem dedicada, não tem nenhuma modéstia em falar isso, foi por isso que surgiu o convite, né? Quando eu me formei, eu dei, digamos assim, uma sorte faltava mais ou menos 2 meses para a minha data de formatura e eu já tinha uma amiga que trabalhava na Globo e me falou que eles estavam abrindo um processo seletivo para trainees de afiliadas. E eu falei, opa, aí vamos, é uma oportunidade, né? Me inscrevi no processo seletivo, passei pelas etapas e fui selecionada. Fiquei super feliz, radiante, né? Nem preciso contar, porque eu estava saindo, estava me formando, consegui um emprego e consegui um emprego na TV Globo, né? Que é a TV Globo, todo mundo sabe até hoje. Uma referência no jornalismo, né? E assim fui eu, com 22 anos, morar em Cabo Frio. Eu fui para a TV Alto Litoral, na época chamava Alto Litoral, hoje já há algum tempo que se chama InterTV. E a TV Alto Litoral, naquela época, era uma das 7 ou 8 afiliadas pelo Brasil que eram da própria TV Globo, não eram de outros grupos, né? Era da própria Globo. E eu fiquei 1 ano como trainee. E aí eu acho importante dizer, já que a gente está falando também para o pessoal que está chegando agora, que a minha dedicação da faculdade continuou, assim, eu queria muito mostrar para os meus chefes que eu estava afim e eu agarrei aquela oportunidade, sabe? Eu acho muito importante a gente dizer isso hoje em dia, porque a geração que veio depois de mim, né, e que eu peguei como gestora de muitos anos depois, aí depois eu conto melhor essa história, mas enfim, os estagiários que eu tive contato, os candidatos a estágio que eu tive contato depois, especialmente no período que eu passei como chefe na Rede TV, eu via que, eu não sei, é uma geração muito diferente no sentido de que, se por um lado tem coisas super positivas, que é você considerar que você não precisa trabalhar
que nem um condenado para ser feliz, existe sim felicidade, existe um mundo além do seu trabalho, e isso eu acho que é um entendimento mais contemporâneo, extremamente importante. Mas, por outro lado, eu vi algumas pessoas assim meio perdidas, sabe? Como se eu só quero ser feliz e mais nada. Fora isso, é a história dos nossos sonhos, né? Estar ali trabalhando, aprendendo, tentando fazer um bom trabalho seria apenas parte desse caminho, que é fazer o que gosta. Então, acho que todo esforço e dedicação nos ajuda a alcançar os nossos sonhos. E eu acho que é muito importante você sinalizar com atitudes para o seu gestor que você tá ali, sabe, agarrando aquela chance com unhas e dentes. O mercado de trabalho não é fácil, nunca foi. E acho que nunca vai ser, especialmente nessa área. Então você tem que mostrar que você tá com sangue nos olhos, né? E eu fiquei ali 1 ano como trainee mostrando que eu queria muito ser efetivada. Então eu me lembro de chegar na redação, meu horário de trabalho era de 1 às 8, e eu chegava na redação às 6h30 da manhã, porque eu queria acompanhar tudo que rolava de manhã, eu queria acompanhar o RJ1, eu queria acompanhar tudo que rolava à tarde, eu queria acompanhar o RJ2, e dependendo do dia, eu ainda chegava mais cedo, porque eu queria ver como é que era o Bom Dia Rio, sabe? Então, assim, isso era uma característica muito minha, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que você tem que sinalizar que você tá muito afim. E eu tava tão afim que eu consegui ser efetivada depois de 1 ano e virei repórter, né? Virei repórter, já tinha ido pra rua algumas vezes e a minha chefe, eu acho que ela via que eu queria tanto estar ali, que ela falou, bom, vou dar uma chance, vou efetivar essa menina e vamos ver. Fui contratada como repórter, fiquei muito feliz. Então, posso dizer que esse foi o meu início de carreira, assim. Foi muito sacrificante, era muito cansativo, mas eu faria tudo de novo porque valeu muito a pena, né? E eu aprendi muita coisa na Globo, porque, enfim, é uma empresa maravilhosa para se trabalhar e eu também fuçava mesmo, ia atrás e me enfiava. Renata, você foi repórter na Globo e depois no SBT, mas acabou saindo da reportagem, buscou edição de texto e foi parar na chefia. Conta isso. Logo que eu virei repórter, é uma coisa até engraçada de falar, mas eu saquei que aquela ali não era tanto a minha praia, que eu não almejava ficar muitos anos na reportagem e que eu gostava das funções mais da redação. Então eu tinha muita vontade de virar uma editora de texto, né? Mas eu sabia que era muito difícil. Era muito difícil não, mas enfim, eu teria que aprender edição, né? Eu nunca tinha sido editora, nunca tinha tido oportunidade. Então o que eu fazia? E mais uma vez, né? Eu me oferecia para dar plantão nos fins de semana que não eram os meus na reportagem, para aprender com os editores como é que fazia aquilo. E aí eu fui, né? Lá na frente, no SBT, eu tive depois que eu saí da Globo, eu fui pro SBT como repórter, fiquei mais um tempo na reportagem, daí saí do SBT, na época eles queriam me transferir, e eu não queria, enfim. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho muito bacana no entretenimento, num programa da Globosat, no GNT, e dali eu fiquei 1 ano fazendo esse programa como repórter ainda. E era bem diferente, né, da minha experiência no Hard News. Só que aí depois de 1 ano, o SBT me convidou a assumir como editora-chefe do Jornal do Interior, que era o jornal que eu já tinha trabalhado como repórter, né? E eu falei, opa, essa é a minha chance, né? Minha chance de virar uma editora-chefe, a minha chance de ter o meu primeiro cargo de chefia na carreira. Então, o salário não era lá tão atrativo, mas eu pensei muito no que aquilo ia me trazer de retorno na prática, né? Como experiência mesmo de trabalho. E era uma função também que, além de editora-chefe, eu era chefe de toda a equipe do interior. Eram 5 praças diferentes, né? Então, era o repórter, era o cinegrafista, era o editor de imagens, e aí eu gerenciava toda aquela equipe. Eu adorava, eu me identifiquei muito com esse trabalho interno, mais de chefia, de gerenciamento. E eu costumava brincar que a mudança, né? Você me perguntou como é que foi sair da rua e trabalhar dentro da TV.
Eu brincava dizendo que na rua a gente tem um desgaste físico muito grande, né? Desgaste físico porque você está no carro, você muitas vezes está com o tempo apertado, então você tem que apurar, você tem que entrevistar, você tem que escrever teu texto ali naquele momento que você está se deslocando de uma marcação da pauta para outra marcação. Aí chove, aí seu cabelo fica horrível, o batom sai, e tem que gravar passagem, tem que fazer isso, e você tem que estar minimamente sempre bem, porque você tem que ser gentil com seus entrevistados, com as pessoas que te abordam na rua, às vezes, para passar uma pauta, para te fazer uma pergunta. Isso é muito comum, né? A gente é muito abordado, o repórter é muito abordado na rua, especialmente repórter de local, que era o meu caso, né? Então era um cansaço físico muito grande, sabe? Quando você desempenha uma função mais gerencial, eu acho que você tem um desgaste mental e emocional maior, né? Porque você está lidando ali com pessoas, né? Então era um exercício diário de empatia, de eu sempre me questionar, né? Questionar as minhas próprias decisões. Como eu já tinha sido repórter, já tinha estado na rua, para mim era mais fácil entender assim as dores do pessoal da rua, né? E até discernir o que realmente tinha sentido e o que era mimimi, sabe? Por outro lado, eu lembro de fazer um eterno questionamento, sabe? Se eu estava sendo uma chefe com empatia, se eu estava gerenciando da melhor forma. Eu era jovem ainda, né? Eu tinha 27 anos. Independentemente da onde, nem da profissão, eu acho que ser chefe é um eterno exercício de empatia, de questionamento, de você ter que ouvir quem está ali falando, você considerar as coisas que as pessoas falam para você. Então, nesse sentido, foi muito positivo, porque de fato eu ganhei muita experiência e foram anos muito felizes na chefia lá no SBT. Depois de toda essa experiência, tanto na rua quanto na redação, fala pra gente que mudanças no jornalismo você poderia destacar pra gente. O jornalismo mudou muito nesses últimos 20 anos, desde que eu comecei como trainee até agora. E aí a gente pode falar de mudanças em vários segmentos, né? Vários tipos de mudança. Assim, uma mudança que eu brinco, que eu acho engraçado, outro dia até comentei isso numa live, todo mundo achou graça, era que quando eu comecei lá na Globo, a gente recebia um manual de redação e uma das coisas era que não podia pintar a unha de esmalte que não fosse claro, porque o repórter não podia chamar mais atenção do que a notícia. Acho ótimo, acho que essa máxima de que o repórter não pode brilhar mais do que a notícia continua valendo. Agora, entendeu-se aí no meio desse caminho que era uma bobagem, né? Que não tem nada a ver o repórter, a cor da unha do repórter, né? Então isso é uma coisa que mudou, acho que mudou para melhor. Acho que outra coisa que mudou para muito melhor é a tecnologia a serviço do jornalismo, né? Você hoje tem o celular, a internet, a câmera do celular. É muito mais fácil você apurar as coisas, né? Na minha época, quando eu comecei na apuração, era um caderno gigantesco que eu tinha que ficar ligando para um monte de batalhão para fazer a ronda, né? O que a gente chamava de ronda. Ligava para o batalhão, ligava para o bombeiro. Enfim, era difícil. Você falando isso me faz lembrar de um vídeo que eu gravei esses dias, em que eu falo, né, do contato da equipe de reportagem, como era feito através do rádio do carro da reportagem. Não tinha uma comunicação eficiente. Então, primeiro, a gente, né, editor, quando queria falar com um repórter, a gente tinha que pegar o rádio, falar com o motorista que estava no carro, ele ia chamar o repórter. Se o repórter tivesse uma entrevista ou longe do carro, a gente ia ter que esperar até o momento que ele ia voltar para o carro para a gente conseguir falar com ele. Hoje em dia, editores e repórteres se falam com mais velocidade e as decisões são tomadas com muita agilidade e eficiência, com certeza. Eu acho que a informação é muito mais transparente, né? Os órgãos têm muito mais transparência em divulgar informações. Então, assim, do ponto de vista da democracia, né? Eu acho que a gente avançou e isso foi muito positivo para o jornalismo também. Do ponto de vista social, eu acho que a gente também avançou a duras penas, viu? Mas a gente avançou muito. E eu posso te falar que a coisa do assédio, né, que a gente ouve falar tanto e que existe de fato, né? Quem
Eu me arrisco a dizer que não existe uma repórter mulher que nunca tenha sido vítima de um assédio, ou seja na rua, seja no próprio ambiente de trabalho. Aí independe da empresa que você trabalhava, né? Porque era uma coisa cultural. Então, eu acho que a gente tinha mais essa dificuldade, digamos assim, né? Como mulher, jovem, num mundo muito machista, que ainda mas que melhorou muito, né? Nesse mundo aí do patriarcado, a gente tinha que mostrar 2 vezes que a gente era competente, né? E que a gente estava ali pela nossa competência, não pela nossa beleza, não por nada que não fosse nosso profissionalismo, né? Isso me faz lembrar da época do meu início de carreira. Eu comecei na Band, onde fui apuradora, mas logo passei para coordenadora do jornal e ainda saía para fazer matéria, né, para o jornal, que era um jornal de esportes. Eu lembro que nessa época eram poucas mulheres cobrindo esporte, especialmente futebol, o que hoje mudou muito. O problema começava já no acesso dessas repórteres no vestuário. Mas, enfim, isso tudo foi mudando e hoje você vê que em algumas emissoras de TV tem muito mais mulheres cobrindo essa editoria do que homens. Eu acho que o mundo evoluiu, o jornalismo evoluiu, a sociedade evoluiu, o espectador também evoluiu, é um espectador hoje em dia muito mais crítico, que tem muito mais informação e que cobra muito mais. Então eu acho que o trabalho do repórter também nesse ponto, né? Eu acho que a responsabilidade, que sempre foi muito grande, aumentou ainda mais, né? Não tem desculpa para você não divulgar uma informação precisa hoje em dia. Só que eu vejo uma evolução em todos esses lados, uma evolução muito positiva. Agora, falando do seu trabalho, tanto na rua como na redação como chefe, conta pra gente algumas lembranças que te marcaram. Nossa, são muitas lembranças boas. Eu acho que eu nem consigo lembrar de todas, mas assim, de cada etapa, eu acho que uma das coisas muito boas que a rua, que a reportagem te proporciona, é você conhecer pessoas que muitas vezes você tinha como ídolo, tinha como referência, né? Eu lembrei porque eu assisti a um programa dele essa semana e eu lembro de eu entrevistar o Nelson Motta, que para mim é um cara super, né? Que eu já admirava muito. E aí eu tive essa oportunidade, achei o máximo. Depois, na época de editora-chefe, né, grandes coberturas, né, coberturas às vezes, até uma cobertura de tragédia, que é uma coisa negativa, mas que quando você faz aquilo bem feito e que termina o jornal e que você vê que você deu a informação que o teu público precisava e que deu tudo certo, é muito gratificante, né? Eu sempre gosto de dizer e de lembrar a todo momento que o jornalismo é a prestação de serviço. Você fala para o outro, você fala para empoderar a sociedade, para levar informação, para fortalecer a democracia. Então a gente, de forma alguma, pode esquecer desses princípios, né? E quando você presta esse serviço, quando você tem a certeza que você deu o seu melhor e que aquilo ali, aquele jornal foi para o ar, foi impresso com muita verdade, com muita apuração, ouvindo todos os lados daquela história, poxa, nada mais recompensa do que isso. Muito, muito bom. E outros momentos também, eu acho que não falei aqui, mas eu passei 6 anos na Petrobras. Desses 6 anos, 5 anos como repórter. Tive também muitas oportunidades de fazer coisas muito legais. Uma das coisas que eu lembro até hoje foi poder participar dos 40 anos da P1, que foi a primeira plataforma da Petrobras. Eu fui lá para Guamaré, no Rio Grande do Norte, a gente foi para a P1, uma plataforma super pequena. Eu sempre gostei muito de petróleo, dessa área de economia, então para mim foi o máximo poder participar daquele momento histórico para o Brasil, né? Outras tantas reportagens muito interessantes, agora num período mais recente também, poder participar da cobertura da Copa do Mundo no Brasil, poder participar da Olimpíada, né, que foi no Rio também, acompanhei de perto. Acho que outra coisa, assim, bons momentos, eu acho que ter participado da organização de debates eleitorais, para mim, foi um dos grandes momentos, assim, foram alguns que eu participei. E aí eu destaco de 2016, eu era já chefe da Rede TV no Rio de Janeiro, e a gente promoveu um debate na época, candidato Marcelo Crivella contra o Marcelo Freixo,
Era um momento delicado em que o Crivella tinha dito que não iria participar mais de debate nenhum, e ele participou do nosso debate. Foi a maior transmissão ao vivo da história do Facebook no Brasil. Você imagina como que a gente ficou feliz naquele momento com isso. Foi um debate que teve muita repercussão, não só, né, na televisão, muita gente assistindo, uma audiência recorde, como também nas redes sociais. Ali a gente já começava a fazer essa convergência de mídias, né? Então, assim, eu tenho muito mais lembranças boas, ainda bem, do que coisas ruins para falar. Nessa época, na Rede TV, você ainda fazia outros trabalhos, não é? Aliás, você sempre teve uma veia de atuar em diferentes frentes. Inclusive, teve uma época que também trabalhou no jornalismo corporativo. Como foi? De fato, eu sempre fui muito inquieta, né? Já falei aqui desde a época da faculdade. Então, acho que a maior parte da minha carreira eu tinha outra atividade, além da atividade principal, né? Ainda lá como repórter, eu fazia assessoria de imprensa para um escritório de advocacia. Depois eu tive essa oportunidade de entrar como prestadora na Petrobras, onde eu fiquei durante 6 anos. Era muito diferente, né, do que eu estava habituada a fazer no Hard News, na televisão. Era um esquema totalmente outro, mas muito interessante também, né? A gente vê como que é importante, eu acho que isso é cada vez mais forte, né? Como que uma comunicação interna de uma empresa, e aí não importa o tamanho da empresa, né? No caso eu estou falando da Petrobras, que é uma empresa grande, mas como que a comunicação interna tem um papel fundamental para engajar ali os funcionários, a força de trabalho. Eu acho que hoje a gente tem uma discussão muito sobre o propósito, né? E, de fato, o que a gente vê é que o propósito, eu pelo menos acredito muito nisso, o propósito da empresa tem que estar coerente com os funcionários que ela contrata, né? Eu acho que a comunicação tem um papel, sempre teve um papel muito importante internamente para engajar a força de trabalho, e eu acho que é mais protagonista do que nunca, né? E a Petrobras tinha uma comunicação muito forte, muito eficiente, muita gente, muito capilarizada. Foi a primeira web TV corporativa aqui no Brasil, então era um trabalho pioneiro que eles faziam de muita dedicação. No início eu comecei fazendo um programa que ia ao ar a cada 15 dias, e depois, já numa segunda etapa do trabalho, quando eu virei editora executiva, era um telejornal diário que ia ao ar para a Petrobras, para todas as unidades do sistema, né? De meia hora de duração, de segunda a sexta. Então, quer dizer, não é fácil você mobilizar uma equipe interna, mobilizar os próprios funcionários, né? Porque, afinal de contas, a gente estava ali por causa deles. E eu posso dizer que eu aprendi muita coisa lá, muita coisa desse meio corporativo. Depois até fiz uma pós em comunicação integrada para entender um pouco melhor de um universo que até então era um universo novo para mim, né? Porque a minha experiência era do Hard News. Eu não estava acostumada com os códigos aí do ambiente corporativo de empresa, que são muito diferentes, né? Mas que eu amava. Eu adoro falar de petróleo, eu sou uma entusiasta do tema, já li vários livros. Então foi uma época maravilhosa também. Hoje você tem uma empresa cujos pontos fortes são o planejamento estratégico de comunicação e o marketing digital. Como é que surgiu essa ideia? A RB Smart, que é a minha empresa, né, que na verdade existe há 5 anos, ela surgiu, eu sempre meio olhando sempre para o lado, né, querendo fazer coisas diferentes. E aí, já nessa época de Petrobras, de Web TV, já sacava, meio que achava que o futuro era digital, né? O presente já é digital. E aí entrei nessa pós, que era uma pós de comunicação integrada. E aí depois começou assim uma demanda, as pessoas me perguntavam muito, né? Especialmente essa galera mais da área do petróleo, de empresa, corporativa, me perguntava se eu fazia freela. Então assim, você faz conteúdo para site, você faz... Eu falava, gente, de tantas pessoas me perguntarem, eu vou começar a fazer. E aí, foi o que eu fiz. Comecei aos pouquinhos. Meu primeiro trabalho, digamos assim, oficial, né? Foi com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Eu
fechei um contrato com eles para cuidar da parte toda do site, de tudo. E dali eu comecei a fazer trabalhos esporádicos. A própria demanda do mercado, do dia a dia, o digital evoluiu muito nesses últimos 5 anos, né? A questão das redes sociais como ferramenta de divulgação da marca, né? Como ferramenta de divulgação da sua empresa, dos seus valores, isso se fortaleceu muito de alguns anos para cá. E aí a gente acabou ampliando o nosso escopo de atuação, então hoje a gente faz muito trabalho de identidade visual na área do design, desenvolvimento de logo, website, e-commerce, já fizemos alguns também. E também muito a comunicação estratégica, consultoria, né? Especialmente para pequenos e médios empresários que não entendem muito como é que a comunicação funciona. Eu acredito, e a bandeira que eu levanto na RB Smart, né? Que a comunicação cada vez mais ela deve ser integrada, 360, você deve usar múltiplos canais para se comunicar de forma eficiente. A comunicação usando também o marketing digital como ferramenta, né? Hoje acho que é impossível você descolar uma coisa da outra. Então, é essa bandeira que eu levanto e é isso que eu tento aplicar no dia a dia com as empresas que procuram a gente para fazer algum tipo de trabalho, né? E aí, hoje em dia, até entrando numa discussão talvez um pouco mais filosófica, mas que eu tenho falado muito nos eventos que eu participo, é sobre o papel dos meios de comunicação tradicionais nesse universo todo digital, especialmente pós-pandemia. Eu acho que é um grande momento para que esses meios se ressignifiquem, né? Então, a gente vê aí a ampliação do trabalho. A televisão, imagina, quando que você ia imaginar que um jornal ia ser feito com um repórter dentro de casa, entrando pelo Skype, né, pela internet? Quando que você ia imaginar em, sei lá, 1 ano atrás, que os repórteres iam aparecer gravando passagem de máscara? Então, é uma situação totalmente nova, que foi muito possível graças às tecnologias que vieram para ficar. E é um momento muito importante, primeiro, dos meios de comunicação tradicional se fortalecerem como meios oficiais, ainda mais nesse momento aí em que é tão importante o debate relacionado às fake news. E também o momento dos meios de comunicação se ressignificarem para uma nova era aí, eu acho que de muito mais diálogo até, é o que eu acredito, de muito mais proximidade com o teu espectador. Afinal de contas, eu acho importante a gente considerar que o espectador hoje em dia, ele não é mais o receptor, né? Ele está o tempo todo interagindo com você e te pautando também, né? A televisão é pautada pelas redes sociais, sim, hoje em dia. Você leva assuntos que estão bombando no Twitter para serem discutidos no telejornal. Então, bom, eu sou suspeita, eu poderia ficar aqui horas falando, porque eu acho que é um momento fascinante para o jornalismo e de extrema importância e relevância. Pois é, falar dessas mudanças e de como temos nos adaptado é muito interessante, né? Daí queria trazer agora um termo muito usado nesses dias, a importância da gente se reinventar. Uma forma de mudar, de se atualizar, né, com os novos meios e até fazer algo diferente, não é? Eu já me reinventei acho que algumas vezes, viu? Isso faz parte de mim, né? Agora, tem pessoas que têm uma característica um pouco mais quietas. O que eu acho é que o jornalista, para início de conversa, eu acho que ele já é um ser que, se não é, deveria ser um inquieto por natureza, porque a gente tem que estar sempre de olho nas coisas do nosso tempo. É um privilégio ser jornalista, né, nesse sentido, porque jornalismo é você estar o tempo todo se desafiando, se questionando. A gente é uma janela para a população olhar mais de perto alguns temas, né? A gente joga a luz sobre a escuridão, é o que eu falo, e eu falo isso com muita certeza da nossa função, do nosso papel, né? A internet veio para ajudar a popularizar muitas abordagens, né? Então, assim, uma das premissas do jornalismo é a informação que reforça um ponto de vista que você já tem. Não. Então, assim, a gente está sempre questionando, enfim, né? E acho que a imprensa brasileira, nesse sentido, tem feito
o seu trabalho. Agora, é cada vez mais difícil como profissional, e aí eu acho que independe de ser jornalista ou não, em qualquer área, eu acho que o mercado de trabalho como um todo mudou muito, né? Então, aquele cara que, sei lá, na geração do meu pai, começava como estagiário de uma empresa e morria ali, se aposentava naquela empresa, eu acho que cada vez mais difícil a gente encontrar esse tipo de profissional no mercado, né? Porque o mercado de trabalho mudou, o perfil de profissional mudou, né? Por vários motivos. Eu acho que hoje a gente vê, sim, coisas além de você ser escravo do trabalho, você tem que agregar outros valores. Eu acho que existe uma busca por propósito que é muito legítima e positiva. Eu acho que existe um entendimento também de que o dinheiro, muito dinheiro, não é tudo na vida, apesar do dinheiro ser, sim, muito importante, porque ele te dá liberdade, né, te proporciona coisas, mas talvez não seja a coisa mais importante da sua vida, como gerações passadas enxergavam, né? Então eu acho que, aí falando especificamente do jornalismo, do jornalista, o jornalista mais do que nunca tem que estar atento a essas mudanças e tem sim que prestar atenção em toda a evolução tecnológica, porque a tecnologia caminha lado a lado com a comunicação hoje, né? Então eu acho que o cara que resolver sentar naquela cadeira ali e fechar os olhos para o que está acontecendo ao redor, ele vai caducar, sabe? O bonde vai passar e ele vai ficar lá atrás. Então eu acho que se eu tivesse que dar uma sugestão para quem está começando, para quem está aí entrando no mercado de trabalho, é isso. É você fazer o seu trabalho sempre com sangue nos olhos, da melhor forma possível, sempre com muita empatia. Eu acho que empatia não é uma palavra da moda, é um conceito universal que a gente tem que estar testando todos os dias e sempre olhando o que está rolando, sabe? As tecnologias, como que as tecnologias podem facilitar o nosso trabalho. Renata, chegou o fim da nossa conversa. Foi ótima. Obrigada pela entrevista. Foi muito bom essa conversa. Olha, acho que eu estava precisando, falar algumas coisas aqui que eu falei. E queria me colocar à disposição aí dos teus ouvintes, dos teus seguidores. Quem quiser mandar e-mail para mim ou mandar mensagem, a gente tem o perfil da RB Smart no Instagram, tem o site www.rbsmart.com.br, tem o meu perfil pessoal também no Instagram, Renata Braga 29. Também me encontram no LinkedIn, eu adoro o LinkedIn, então podem me mandar mensagem por lá também. Me coloco à disposição aí do teu público, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. E você que está nos ouvindo, fica ligado, porque semana que